Amados, nós vivemos num tempo em que muitos falam sobre a liberdade, muito se prega sobre a liberdade, há muitos discursos sobre a liberdade, mas há uma grande distorção acerca da palavra liberdade. Teve um dia aqui que eu fiz uma pregação só a respeito da distorção da palavra amor, de todos os significados que ela tem. Enfim, nós passeamos e falamos muito a respeito do amor. Hoje faremos um pouco a respeito da liberdade, porque a liberdade tem sido subtraída, tem sido distorcida, descaracterizada. Esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, na tradução João Ferreira de Almeida, diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade. Ele mostra uma necessidade de você se posicionar, uma necessidade de você resistir na liberdade e se manter nela, como se um perigo de você se voltar a um jogo de escravidão real, presente e contínuo. Então ele está dizendo: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Na que nós lemos anteriormente, a tradução da NVI diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas mostra a mesma expressão. Ele diz: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amados, nós precisamos conhecer essa liberdade em Cristo. Amém? E hoje você vai perceber que não é tão simples de conhecê-la, mas que é totalmente possível desfrutá-la. Mas há uma caminhada, uma trajetória, um processo. Quem estava aqui no culto passado, para que você chegue a essa plena liberdade. Amém, amados? Lembrei de primeiro agora, hein? Deus é bom. Glória a Deus. Porém, essa distorção da palavra muitas vezes nos atrapalha. Por exemplo, se fala muito hoje a respeito da liberdade de expressão, e muitas vezes aqueles que falam da liberdade de expressão estão tentando restringi-la. Fala-se sobre uma realidade religiosa, e nós vemos perseguição acontecendo em muitos países. Muitos cristãos são perseguidos, não só cristãos, de outras religiões também, pessoas são perseguidas. Nós vimos um acontecimento trágico, triste, nos nossos irmãos em Cristo, lá da China, nesses dias. Mais de 200 pessoas de uma igreja foram presos. Um pastor e uma pastora também foram presos, estão presos nesse momento. Assustei, porque vazaram vídeos de campos de concentração sendo construídos na China. Parece que a gente está vendo um vídeo de 1930, lá da Alemanha. É um negócio muito assustador. Isso tem que nos preocupar. Amém, amados? Há outros, não vou entrar muito nisso daqui, mas depois, se quiser saber mais também, pode me procurar. Muitos se falam a respeito de liberdade econômica, e é tão interessante isso, porque outro dia eu assisti um pouco de uma propaganda de um cara que falava a respeito de investimentos no YouTube. E só porque eu continuei assistindo, acho que os caras eles têm ali aquela inteligência da internet ali, internet das coisas, não sei, eu sei que o cara percebe que, como se você se interessou um pouco por aquilo. Toda hora me aparece, todo vídeo que você assiste, velho, aparece os caras: você vai ganhar tanto, sei que lá, o cara só quer ficar falando para mim investir. Eu vou investir meu tempo no reino. E isso fica aquela chatice. Amém, amados? Só que o cara está falando a respeito de uma liberdade financeira. Só que para você ser livre financeiramente, você tem que se apegar totalmente ao dinheiro. Um negócio que não faz sentido. Eu acho que você tem que saber investir. Se você tem recursos, tem que fazer de forma inteligente. Mas se você só respirar isso o dia inteiro, você já está preso. Você já entrou numa cadeia, no amor ao dinheiro, que é a avareza. Amém, amados? Eu tenho conceitos bíblicos a respeito da prosperidade. E isso é extraordinário, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Mas usa-se o nome liberdade. Até mesmo os povos de cultura muçulmana, algo que é tão rígido, hoje eles se apossam desse termo liberdade e falam de liberdade nas suas culturas, né? São povos onde as mulheres têm que andar assim a vida toda. Vocês estão com as máscaras agora, mas elas têm que andar com a cara tampada o tempo todo, né? Algo muito opressor. Mas estão querendo falar também
de liberdade. Amém? Por quê? Porque a liberdade, a palavra liberdade, né? Freedom, igual como que chama aquele cara? Ator muito da hora, que escreveu Paixão de Cristo. Hã? Mel Gibson. Alguém falou um negócio diferente aí. Mas enfim, tá bom. Mel Gibson, né? No Coração Valente, dá aquele grito no final. Freedom! A cabeça dele ficou livre, saiu rolando para trás. Enfim, é muito forte falar de liberdade. Amém? Quem quer ser livre? Quem quer ter liberdade? Os outros querem ficar presos? Todos querem liberdade, amém, amados? Ninguém quer se sentir preso, ninguém quer se sentir controlado. Então uma palavra, quando você se apossar desse termo, você já vai ter algo ao teu favor, por mais que você distorça aí a situação. Então as pessoas se aproveitaram da liberdade e distorcem. Usam para chamar de liberdade o que é prisão. Nós vemos nos nossos dias, por exemplo, as pessoas chamarem de liberdade o que é promiscuidade, o que é luxúria, o que é fornicação. Não é liberdade, é outra coisa totalmente diferente disso. E é tão sério porque se apossam do nome. E na verdade, por exemplo, nós estamos falando de promiscuidade, perversidade sexual, por exemplo. Façam que o próprio sexo pareça algo sujo. E não é. Deus criou o homem. E Ele fez o corpo do homem e da mulher um para o outro. Então a relação íntima entre um casal, casado, é algo santo. É algo abençoado. É a consumação de uma união, mas de um casal casado. Saiu disso, vai causar sim prisões, feridas na alma, dores, distorção social, muitos problemas dos mais diversos possíveis. Só que as pessoas querem dizer que poder desfrutar de uma promiscuidade, chamam isso de liberdade. Não é prisão. A única coisa que poderíamos qualificar a essa prática é um descontrole. Porque o que é a promiscuidade vivida em tempos sodômicos como estão os nossos dias, amém? É simplesmente um descontrole moral. Então não é liberdade, é descontrole moral. Amém? As pessoas estão descontroladas nos seus desejos, compulsões carnais, enfim, prazeres, e ficam ali em algo libertino. Então não é liberdade, é libertinagem, é um descontrole moral. E engana, porque o sexo não é sujo, o sexo é abençoado. Ele realmente é algo que satisfaz, que dá prazer. Mas para um casal casado, uma união na presença e abençoada pelo Senhor. Amém, amados? Então isso não é. Eu lembro que minha mãe desde pequeno, ela falava a respeito de que a liberdade de um terminava onde começava do outro. Alguém já ouviu isso? A tua liberdade vai até onde começa do outro. Isso não tem na Bíblia, mas é uma verdade. A sua liberdade vai até onde começa a do outro. Começou a do outro, é o seu limite. Então a liberdade ela vai ter limite sim. Ela vai até onde começa a liberdade do próximo. Hoje, usando ainda a liberdade, aqueles que defendam o aborto e usam um jargão que diz algo mais ou menos assim: meu corpo, minhas regras. Não é assim. Amém? Por que não é assim? Porque a responsabilidade é uma palavra que está totalmente ligada à liberdade. Quer ter a liberdade de ter relações, de usar o seu corpo, você vai ter que ter a responsabilidade de lidar com as consequências. Então a partir do momento que existe uma vida, que um óvulo ele é fecundado, tem uma vida ali. E a tua liberdade vai até onde começa a do outro. Então, você não tem o direito de matar um em nome da sua liberdade. Isso não é verdadeiro. Se apossam disso, usam esses termos para fazerem atrocidades, para cometerem assassinatos, em nome de uma liberdade, de querer usar o corpo, as coisas mais sujas. Estão entendendo, amados? Amém? Um outro exemplo que eu posso dar também é algo que eu vejo,
que eu tenho que me dar o tempo todo. Por que não devemos beber nenhuma bebida alcoólica? Eu sei que tem ministérios que de certa forma permite o consumo de vinho. Como funciona no Bola de Neve, pastor? Não. Amém? Temos muitas razões para isso. Glória a Deus. E temos muitas razões para isso. Galera, Bíblia, eu gosto disso, porque a gente realmente celebra a santidade. Amém, amados? E tem pessoas que às vezes querem questionar. E tudo bem, ninguém tem que engolir nada, goela abaixo. Tem que, na verdade, compreender o que acontece. E para mim é simples. Temos muitas razões. E não vou só citá-las aqui, mas não vou me apegar a elas nesse momento. Uma delas, amém? É porque a gente não quer perder a vida eterna. Glória a Deus, amados. A Bíblia fala em muitos textos que os beberrões, que os alcoólatras, que os dados a bebediz não herdarão o reino dos céus. Muitos textos falam a respeito disso. Então, eu não quero isso para a minha vida, amém? Agora, como é que eu vou saber? Mas eu não sou beberrão, eu tomo uma taça de vinho, eu tomo só uma cervejinha. Bom, é difícil da gente poder diagnosticar quem é alcoólatra e quem não é. A ciência, por exemplo, ela vai dizer o quê? Né? Já li um artigo uma vez, faz muito tempo, Ismael, eu li, que eu estava curioso a respeito disso. E aí o artigo dizia de um certo teor de álcool que a pessoa consome por semana. Se ela consome aquela quantidade de álcool por semana, ela se caracteriza alcoólatra. Tá? Sabe qual que era a quantidade, o teor de álcool? É o que tem numa lata de cerveja. Então o texto ainda falava, se uma pessoa toma uma lata de cerveja toda semana, ela é uma alcoólatra. Então, diante da ciência, respaldada pela Bíblia, quem toma uma lata de cerveja por semana não herdará o reino dos céus. Agora, poxa, isso é relativo, pastor. Porque de repente, o que uma lata de cerveja faz para mim, não vai fazer, ou, por exemplo, faz para Maísa, não vai fazer para mim. Por quê? Por causa da proporção do corpo. É diferente, vai entorpecer mais fácil ou menos. Amém? Umas pessoas vão ter uma resistência maior, outras menos. Então quer dizer, a coisa fica tão relativa que não dá para saber. Rapaz, eu vou ficar minha vida inteira servindo a Cristo, para no dia que eu partir para Ele, ou que Ele voltar, eu falo, meu Deus do céu, e agora? Será que Ele vai falar que eu sou beberrão ou não sou beberrão? Sou beberrão ou não sou beberrão? Poxa, eu ter tomado pelo menos daquela semana. Você tá louco, velho? Para que eu vou ter essa dúvida? Vá ao álcool e o que mais quiser ir com Ele para o inferno. Eu não quero. Amém, amados? Para que eu vou manter? Eu fico sem saber, sou ou não sou alcoólatra? Que dificuldade que vai me aterrorizar. Eu quero ter paz com Deus. Quero ter essa dificuldade. Outra situação, a espiritual. Álcool é prejudicialmente e espiritualmente prejudicial. Amém, amados? É, pastor. A atmosfera que a gente está aqui agora, que ninguém consumiu, eu creio. Eu não sei que alguém entrou aqui ruim. Amém? Mas você está num ambiente gostoso aqui? Louvor, uma presença de Deus, algo, enfim, agradável, que você percebe que já te faz bem, só de você estar. Vocês compartilham disso? Eu me sinto assim. Amém? Glória a Deus. É a mesma coisa no boteco? É a mesma atmosfera? É agradável igualmente? Não. Só que não é só isso. Todo ambiente que tem álcool, você vai ver que a atmosfera muda. Quando as pessoas consomem álcool, de alguma forma, ou a violência, ou a sensualidade, ou algo perverso toma o ambiente. Amém? Por quê? Porque, amados, existe um comprometimento espiritual. Não é à toa que Deus está falando que os alcoólatras, os beberrões não herdarão o reino. Te compromete espiritualmente. Se você for em alguns ambientes da prática de ocultismo, enfim, outras religiões, não vou falar o nome das religiões, mas para invocação de entidades, as pessoas precisam usar o álcool. Precisam tomar lá a garrafa não sei do que, precisa tomar a garrafa não sei do que lá. Ou seja, o negócio é usado para invocar demônio. E você vai botar para dentro de você? Ah, boa. Suco de laranja é delicioso, cara. Não quero, não preciso disso, não é verdade? Para não falar Coca-Cola, porque minha esposa está assistindo. Amém? Mas é delicioso. Não preciso disso. Bom, fora essas questões que eu nem queria falar delas, na verdade, um dos principais fatos para nós, nosso ministério, é por quê? Porque
não queremos causar o mal aos outros, amém? O mal que nós podemos causar aos outros, amém? Estão comigo, amados? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar que era pé de cana aqui, os bichinhos que enxugava quando chegava no lugar. Tua esposa, fica de pé, Daniel. Vai, sobe aqui. O bichinho era... O nome dele era Flanelinha. E onde ele sai enxugando os copos. Restaurado, curado, salvo, liberto, pregador do evangelho. Fica de pé. Quando eu estava chegando aqui na igreja, você estava passando por aqueles processos, né? Tem um testemunho que eu sempre conto aqui. Eu lembro quando eu cheguei aqui, o primeiro culto que eu fiz, o teto tinha desabado. Eu preguei na calçada ali, amados. A galera botou as coisas na calçada, as cadeiras. O Amanda ficou com a violinha lá fora, não foi, Amanda? Não sei quem foi, botou uma caixa de som lá e eu preguei. Tua esposa estava sentada na primeira fileira. Da hora que ela chegou até o final, estava com a mulher no colo, com a Amandinha no colo, chorando o tempo todo. Ela não estava chorando de alegria por causa de algum presente que você deu para ela. Você não estava. Uma situação difícil. Mas vamos lá, estamos no tempo de restauração. Você estava vindo para a igreja. Você já estava mais ou menos liberto naquela época, você só era mala. Aí, naquele tempo você está vindo, enfim, querendo ficar firme, querendo se aproximar de mim. Aí você chega, vai no açaí e vê eu lá com o meu carrinho. Peguei lá uns quilos de arroz, peguei cuscuz, aí peguei uma caixinha de breja e uma garrafa de vinho. Jesus, toma vinho. Como é que você ia ver aquilo? Aí, ó. Ele ia chegar, amor, o pastor toma também, está permitido, está liberado. A cervejinha, isso é normal. Outra coisinha que faz crente se dar mal. Ia ser um desastre. Amém, amados? É outra situação. Amém? Então, se isso acontece comigo, por que você é diferente? Tem diferença de mim para você? Eu sou um cristão diferente de você? O terreno aos pés da cruz é plano. Se eu não posso ser pedra de tropeço, você também não pode ser pedra de tropeço. Aí tem pessoas que falam, pastor, mas na minha casa. Enfim, o cara quer falar, vamos lá. Você não é alcoólatra? Você vai entrar numa discussão com o cara. Aí você vai perguntar, você não é alcoólatra? Fala, não sou alcoólatra. Vou te dar um caminho já. Você que é líder aqui da casa, já pega essa aí, porque é isso que eu faço. Com os pingaiados que quer falar que é de Jesus. Não sou alcoólatra. Você não é alcoólatra? Não sou alcoólatra. Pergunta umas três. Você não é alcoólatra? Tipo Jesus, tu me amas? Você não é alcoólatra? Não sou alcoólatra. Você não é alcoólatra? Não sou. Não sou. Tá bom. Então, se você não é alcoólatra, tu me amas. Te amo, pastor. Então, fica um ano sem beber. Se você não é dependente, você vai ficar um ano facilmente sem beber. Beleza? Beleza. Aí vai passar um ano. Pastor, fiquei um ano sem beber. Amanhã eu vou comprar uma garrafa de vinho. Cara, você sentiu falta? Não, pastor, não senti falta. Não sou alcoólatra. Fiquei um ano e não sentiu falta. Não fez diferença nenhuma para você? Não fez diferença nenhuma para você, para mim. Ótimo. Então agora pensa no teu próximo, filho. Você não faz diferença para você, mas pode causar destruição do casamento, da família, da carreira, da saúde, enfim, do teu próximo. Será que você precisa tanto dessa desgraça? Não usa isso para falar de liberdade, cara. É só vaidade, orgulho. E você buscando uma maneira de conduzir as coisas do jeito que você quer. Para fazer da tua maneira. Amém? E igreja não é um lugar para você vir e moldar ela do teu jeito. Você que se amolda à igreja. Amém? Mas tem ministério que... Então congrega lá, cara. É sério. Enfim, eu amo todos que estão aqui. Quero que fiquem... Mas se é para ficar nessa discussão e para atrapalhar o meio, vai para um lugar onde você é bem compreendido. Mas no dia da porta estreita eu vou estar lá. Para ver o que vai acontecer. Eu quero que você entre, amém? Eu quero que você entre. Eu quero mesmo que você entre. Na verdade, estou gastando a minha vida para que você entre lá. Mas me ajuda a eu ter paz. Enfim, Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. 1 Coríntios 8,9, olha o que Paulo escreveu. Tudo quanto, pois, estou lendo mesmo. Vede, porém,
que vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser pedra de tropeço para os fracos. Amém? A ser tropeço para os fracos. Amados, a verdade é que nós vamos entrar agora um pouco mais nos aprofundando, estou dando uma introdução acerca disso, e para mostrar as confusões que as pessoas acabam fazendo. Mas Deus quer nos dar uma compreensão mais profunda sobre a liberdade, amém? Vocês querem avançar? Glória a Deus. Então pensa na experiência, imagina isso. Na experiência, já vimos isso até talvez em alguns filmes, desenhos, é uma ilustração gostosa, uma cena bonita de se ver. Vês na experiência de você soltar alguns passarinhos da gaiola, e você poder contemplar ali, ver eles voando felizes, ganhando os ares, desfrutando da liberdade que a imensidão do céu oferece. Não é agradável você... que tem criança que se torna o libertador de passarinhos, né? Não pode ver um passarinho na gaiola que quer abrir o passarinho. Não, quero tirar ele dali, se sente agoniado com aquilo. Quer ver o bichinho desfrutar da liberdade. É uma delícia isso, né? Oferecer ali, ter essa ânsia pela liberdade. Vocês concordam comigo ou não? Eu acho isso muito legal. Mas nós temos que considerar algo aqui. Se esse passarinho foi capturado no meio da mata, no Marapuca, e aí ficou preso um tempo, você soltar ele, amém. Ele vai alçar voo e vai ganhar os céus e vai desfrutar da liberdade, amém? Agora, se esse passarinho cresceu no cativeiro, infelizmente, se o passarinho foi criado em cativeiro, a verdade é que ele nunca aprendeu a ser livre. O que vai acontecer com ele? Morre. Você não levou ele para a liberdade, você matou o passarinho. Não vai saber se alimentar, não vai saber se abrigar, não vai saber se proteger, porque ele sempre foi preso. E querendo ou não, isso é um paralelo com a nossa realidade, porque o homem, ele já nasce no pecado. Davi escreveu isso: em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado de Adão e Eva é uma raiz da humanidade. Nós já nascemos com essa questão dessa tendência, dessa malícia, dessa corrupção para as coisas ruins. Uma criança, quando ela começa a aprender a falar, você já vai ver traços de egoísmo. Ela já vai tomar o brinquedo do amigo e falar que é dela. Vai meter-lhe uma dentada. Eles vão mentir. Eles fazem muitas coisas. Está ali, cara. É a criança, tem uma inocência, mas já está com a raiz nelas ali. Olha a expressão de inocência que te mais conhece. Então entenda uma coisa: ser livre não é apenas ser solto. Estão entendendo? Na verdade, muitas pessoas querem ter autonomia da própria vida, querem chamar de liberdade, mas a fazem de maneira irresponsável. E lembra, a responsabilidade está diretamente relacionada à liberdade. Dá o exemplo do meu filho, tem 5 anos, tem hora que ele quer descer para o play sozinho. Pai, posso descer? Aí eu falo para ele: você tem responsabilidade para isso? Ele olha sem entender nada assim, falou: olha, se houver o risco de eu ter que descer lá para te socorrer, para te levar para um hospital, você vai fazer alguma coisa imprudente, já mostra que você não tem responsabilidade para estar lá. E às vezes eu dou espaço, dou um pouco de liberdade para ver se a responsabilidade está sendo criada. E aí, quando ele dá conta, eu falo: olha, você não tem responsabilidade para ter liberdade. Porque é assim, amados, que as coisas funcionam. Amém? Para a gente poder desfrutar de liberdade, a gente tem que ser responsável. Quando eu estava tendo aula de escola, minha filha, ela tinha que fazer as lições. E a mesma coisa, ela queria assistir um desenho, ela queria poder descer para brincar, ou brincar com as bonecas, mas ela falava: mas depois a lição. Agora eu não ficava mais lembrando ela que tinha que fazer a lição. Pai, quero assistir o desenho. Eu falei: você tem liberdade para isso? Me olhava como assim? Eu falei: você já está livre? Você já cumpriu com as suas obrigações para poder desfrutar de um tempo com responsabilidade? Isso vai entrando nela, eles vão entendendo, amém, amados? Isso é para tudo. Para que você possa desfrutar de liberdade, precisa ser gerada em nós essa responsabilidade. Ser livre não é apenas ser solto. E aí pessoas que querem lidar com a liberdade, mas fazem de forma irresponsável, elas acabam se prendendo às coisas do mundo, e coisas que vão acabar levando ela à morte. Não falo só de morte física,
Mas eu falo de morte em todas as áreas. Morte de relacionamento, morte de sonhos, morte de projeto, morte ministerial, muitos tipos de morte. Pessoas que entram em relacionamento ilícito, fora da vontade de Deus, fora daquilo que é o padrão do Senhor, acabam entrando em prisões emocionais. Pessoas que muitas vezes vivem a vida por tanto tempo longe do Senhor, acabam lidando com tantas feridas, tantas machucaduras, tantas situações da própria vida, que elas acabam entrando numa prisão de personalidade. Essa é uma das piores que tem, mas é uma das mais abundantes. Pastor, do que você está falando? Que é uma prisão de personalidade? É você simplesmente não conseguir ser quem você é. É uma das prisões mais horríveis que existe. Mas no nosso tempo, no nosso contexto de vida, é uma das mais abundantes. Porque no momento que você começar a ser quem você nasceu para ser, você entra numa esfera de liberdade que nada mais pode te parar. Você entra numa engrenagem onde Deus começa a realizar tanto na tua vida. Por quê? Porque é justamente ali que Ele te quer. Só que a vida que nos cerca, o mundo que nos cerca, está tomado pelas trevas. Por isso que há uma guerra espiritual. Por isso que a igreja foi chamada para levar o reino e declarar: Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o papel da igreja. É por isso que nós travamos guerras, como estamos travando hoje. Aqui é uma guerra. Porque se você sair daqui nessa noite decidido a ser quem Deus te chamou para ser, uma geração vai ser transformada através da sua vida. Você pode impactar não só uma cidade, uma nação. Quando Deus acha um homem, uma mulher que estão dispostos a ser quem Deus sonhou para eles, eles se tornarão altamente relevantes na sua história, no seu tempo, na sua geração. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Uma prisão de personalidade é algo terrível. Você quer ver uma coisa? A grande maioria das pessoas, amados, elas não sabem quem elas são. Se você pedir para a pessoa descrever a pessoa com quem ela mora, a mãe, o pai, a irmã, ela sabe. Mas se você pedir para a pessoa descrever ela mesma, qual é a sua essência, quais são as suas características, ela sofre uma grande dificuldade se ela for fazer isso de algo verdadeiro e real. Porque às vezes ela se desconhece. Isso é ruim. Quer ver? Pessoas que sabiam quem eram, cumpriam propósitos. João, no livro de João, que não foi ele que escreveu, foi João o apóstolo, mas ele fala a respeito de João Batista. Logo ali no começo do evangelho, pessoas vêm perguntar para ele: quem é você? É o Messias? É Elias? É o profeta? E ele sabe reconhecer exatamente quem ele era. Se você parar para analisar o texto, você vai falar: uau, eu quero a mesma coisa. Porque a partir do momento que ele entendeu quem ele era, ele cumpriu o propósito dele exatamente como ele tinha que cumprir. E você percebe que ele sabia, porque Jesus, quando chega para ele, para ser batizado, ele olha para Jesus e fala: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. O Senhor vem para que eu te batize, eu preciso ser batizado por vós. Ele sabia que Jesus traria o batismo de fogo, do Espírito, e ele estava ali no batismo das águas. Jesus fala para ele: mas faz assim, para que se cumpra toda a justiça. Só que instantes antes, quando ele é indagado acerca de si mesmo, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele cita Isaías. Ele sabia: ei, dentro do plano de Deus e do propósito de Deus, eu sou esse aqui, ó, essa voz que clama no deserto. E ele atraía multidões, porque ele tinha identidade. Ele não estava na avenida principal de Jerusalém, não. Ele estava no deserto onde ninguém queria ir, mas as multidões iam para ouvir João pregar. E ele não falava que ninguém ia ficar rico, ou que ia se tornar dono de muitas empresas, ia ter um monte de carros velhos. Ele não falava isso não. Ele falava: ei, raça de víbora, convertam-se. E os caras iam lá para ouvir isso. Quando você tem uma saúde da sua identidade, você sabe quem você é. Você sabe onde você deve estar, mas você sabe também onde você não deve estar. Você sabe o que você deve falar,
mas você sabe também o que você não deve e não precisa falar. Você está me entendendo? Porque você sabe que você foi chamado. Você entende o seu lugar, o seu posicionamento. Você se torna poderoso naquilo. Jesus falou sobre João Batista. Falou, nos nascidos de mulher não houve ninguém igual a ele. Você entender quem você é, você entender acerca de você mesmo, é algo extraordinário, resgata. Deus faz isso. Deus, quando faz isso, Ele muda o nome das pessoas. Ele falou para Saulo, agora você é Paulo. Jacó, tu és Israel. Ele traz ali. Simão, tu agora é Cefas, tu é Pedro. Amém, amados? Ele resgata e traz a tua identidade. E é isso que Jesus precisa fazer comigo e com você hoje, aqui nessa noite. Uma prisão que também é terrível, é a prisão carnal. Amados, a verdade é que nós só vamos experimentar a verdadeira liberdade quando nós adoramos a Deus. Quando você adora a Deus, você atravessa os céus em oração, você transpõe as barreiras, você chega no lugar onde alguém te revela a tua identidade. Porque é só diante de Deus, é só o próprio Jesus que pode te revelar acerca de quem você é. É Ele que vai te orientar, é Ele que vai te posicionar, é Ele que te criou, Ele que te formou, Ele te conhece exatamente quem você é e para que você é. Ele colocou talentos e dons dentro de você com um objetivo específico. Amém, amados? A grande maioria de nós chegamos a Cristo precisando de libertação. E aqui eu quero te provocar uma reflexão. E para isso eu preciso te fazer uma pergunta. Você já foi liberto? Você é livre? A libertação, amados, nada mais é do que um caminho para a liberdade, que é o título dessa mensagem hoje. Os homens podem criar formatos, seminários, desenvolver técnicas. Não estou falando mal disso, aleluia, glória a Deus. Eu fui muito abençoado por ministrações, por técnicas de libertação. Mas você tem que saber que você só vai ser abençoado nisso se Jesus estiver lá. Porque quem liberta é Jesus. É Ele que nos liberta. Se Jesus não estiver lá, vai ser só um método, só uma estratégia, só uma manipulação humana. Jesus é quem liberta as pessoas. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Ele que nos traz a verdadeira libertação. Pode existir métodos maravilhosos, pessoas que estudaram, se dedicaram, desenvolveram aquilo, aleluia, mas desenvolveram aquilo para que Jesus possa libertar a pessoa através daquele procedimento. Amém, mas se Deus estiver ali, Jesus está agindo, atuando ali, glória a Deus, as coisas vão acontecer. Se não for, não vai passar de um momento. Ele é o libertador. A libertação, amados, carnal, fala de prisões, acerca de vícios e coisas. Muitas pessoas acabam sendo condicionadas a isso, presas a esse tipo de situação. Você sabe o que caracteriza o vício? O que caracteriza um vício? É algo que domina uma pessoa. E a descrição é mais ou menos assim: é uma prática que se torna um hábito e depois não pode ser mais controlada ou abandonada. Passa a controlar um indivíduo. Pessoas viciadas, elas passam a voltar toda a sua vida, os seus esforços, para poder sustentar o vício, para poder praticar o seu hábito, seja qual for. Pode ser jogos de azar, pode ser jogos virtuais, pode ser cigarro, pode ser drogas, pode ser próprio sexo, a pessoa é viciada. Tantas situações que dominam a pessoa. Pessoas têm se tornado escravas da tecnologia. Outras pessoas são viciadas, escravas do dinheiro, isso é avareza. Outros são glutões, escravos de comida. A pessoa não sabe fazer nada se não tiver comida, bebida, como nós já falamos. Pessoas que já se tornaram escravos da aparência. Olha que coisa terrível.
Penso que isso adoece a alma da pessoa de uma maneira terrível. A pessoa começa a ter medo de ficar feio, feia, medo de envelhecer, um cuidado excessivo do corpo, uma prisão da beleza, porque pessoas assim acabam ficando tão esquisitas, que a pessoa começa a parecer de plástico, tá horrível, e ainda continua naquele caminho. Cuidar da saúde, amados, é bom, amém? Mas isso não pode ser algo doentio e destrutivo. Estão comigo, igreja? Isso tudo aprisiona. Nós precisamos se libertar de qualquer tipo de dependência. Por quê? Principalmente por causa da sua essência. Deus criou o homem para dominar. Gênesis 1, 27 diz: ao homem dominai a terra. É para subjugar todos os animais e dominar sobre a terra. Há uma ordem dada ao homem para exercer domínio, não para ser dominado. Estão comigo, amados? E isso já te desvia do teu propósito. O homem tem que dominar sobre a terra e não ser dominado. E é tão interessante, porque o inimigo ele começa a usar aquilo que você deveria dominar para te dominar. Então uma pessoa que deveria dominar sobre a terra começa a ser dominada pelas coisas da terra. É como se Satanás usasse de ironia para nos escravizar. E isso, amados, é algo muito sério, porque boa parte da guerra que nós travamos, ela está baseada nesse princípio. Deus, quando criou o homem, deu a ordem para o homem dominar. Então quem tem autoridade delegada por Deus para dominar a terra? O homem. O próprio Deus fez isso. Sabe o que isso faz? Com que até o próprio Deus, para agir aqui na terra, ele precisa do homem. Uma vez eu tive essa revelação, falei, meu Deus do céu, essa é blasfêmia. Mas não é. A Bíblia mesmo respalda. Para que Jesus pudesse vir aqui, para resgatar o homem, para nos salvar, ele precisou se fazer o quê? Ele mesmo precisou vir como homem. Ele mesmo respeitou, porque ele é a palavra, ele não foge dela. Se ele deu uma ordem para o homem dominar sobre a terra, para que ele viesse aqui resgatar o homem, ele se fez homem. Satanás, para exercer o domínio que ele exerce, ele usa os homens. Então ele engana o homem que foi chamado para dominar, escraviza o homem no pecado, para que assim ele possa exercer domínio. Quando ele vem tentar Jesus, quando Jesus estava jejuando no deserto, ele fala o que para Jesus? Ele mostra os reinos da terra, e olha a frase que ele usa: se você prostrado me adorar, eu te darei domínio sobre todos os reinos da terra, porque eles me foram dados. Então o homem que foi chamado e tem a autoridade, a legalidade diante de Deus para dominar sobre a terra, foi entregando através do pecado, da escravidão do pecado, entregando domínio para Satanás. Por isso quando Jesus vem, a pregação de João Batista e a pregação que Jesus inicia também o evangelho é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele chega para destronar Satanás. Ele fala: eu vim desfazer as obras do diabo. Vocês agora vão ser enviados debaixo da mesma autoridade e o mesmo poder. Vão sobre toda a terra e pregue esse evangelho do reino. Porque agora nós vamos exercer a autoridade de filhos e dominar sobre a terra. Para a liberdade de Cristo nos libertou, para sermos dominantes, para exercermos o nosso chamado como filhos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós temos a herança sobre a terra. Ele vai e diz para nós: ei, pede-me as nações que eu te darei. Ore para mim, vem buscar e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Ei, você é filho de Deus. Você foi chamado para herdar a terra, para dominar sobre ela. Não há limites. Mas nós ficamos aprisionados nos sofismas, aprisionados nas barreiras da nossa mente, quando tudo isso precisa cair. Há uma fortaleza que foi erguida em volta de você, só que você não percebeu, que com medo, porque você crê em Jesus, essa fortaleza ela cai. Com o soar de uma corneta, as muralhas elas vão cair, e você é livre para andar pela terra como alguém que é filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Aplauda Jesus por isso. Nós precisamos entender isso, amados, como filhos de Deus.
para que você possa ser livre. Muitas pessoas são aprisionadas também na alma. Saímos da prisão da carne, estamos na prisão da alma agora. São pessoas que são aprisionadas em si mesmas, no seu ego, nos medos. Isso pode ser percebido muitas vezes através de uma timidez excessiva. Timidez todo mundo tem, mas algo que te incapacita a fazer algo é preocupante. Fica de olho se isso não é uma vaidade, se não é um ego, onde você não quer se arriscar a passar por uma desaprovação, a passar por algo que as pessoas não te aplaudam como você gostaria que fosse. Os aplausos são para Jesus. Se você está fazendo a obra para Jesus, você está fazendo algo para Ele, quem vai ser reconhecido é Ele, não é você. Se ninguém gostar, você fala, eu falei de vocês, não gostaram de você, não falei de mim? Amém? E vai. Então algo que te paralisa é preocupante. Até mesmo as máscaras que as pessoas acabam assumindo, às vezes com estilo de vida, querendo expressar o que não são, querendo parecer o que não são. Às vezes as pessoas acabam, na verdade, se escondendo atrás de algo, simplesmente porque tem medo de revelar quem realmente elas são. Beira a covardia. Eu lembro quando eu era do mundo, eu tinha tanto medo de ser passado para trás, tinha tanto medo de ser feito de bobo. E quando eu começava a namorar com uma moça, a primeira coisa que eu fazia era botar uma gaia. Era covardia, pô. Eu tinha medo que ela fizesse primeiro que eu. Aí eu ia ficar por baixo. Coisa ridícula, cara. É claro que eu ia virar corno depois. Foi o que aconteceu todas as vezes. É ridículo. Amém? Vaidoso. Pobre de tudo na alma. Ai, se não fosse Jesus na minha vida, o que ia ser de mim, cara? Horrível. Que relacionamento vai sustentar dessa forma? E quantos não ficam nesse mesmo tipo de prisão? O primeiro relacionamento de verdade que eu consegui viver foi quando eu conheci Jesus. Mudou. Porque às vezes eu nem queria fazer aquilo, eu nem queria ser infiel, eu me senti obrigado para não ser passado para trás. Eu estava me passando para trás, estava me sujeitando a uma situação horrível. Como a gente precisa dele, para você entender que às vezes a tua alegria é na sua verdade, na sua integridade, na sua fidelidade. É cuidar da sua esposa, é cuidar do seu marido, é cuidar da sua casa. É isso que vai te fazer pleno. As outras coisas são só ilusões que querem te corromper. Muitas vezes, amados, pessoas que acabam usando um estilo agressivo na maneira de se vestir, na maneira de se, de se maquiar, de se produzir, e dizem que fazem isso como uma forma de expressão. Entende também? Essa igreja aqui, inclusive, a gente é muito tranquilo quanto a isso. Pessoas, até conhecido por isso, a galera vem aqui de regata, tatuagem e tudo mais. Enfim, você acha bonito ser feio, o problema é seu. Mas, amém, cabelo azul, verde, roxo, tudo bem, não tem problema. Não estou falando disso. Mas tem algumas situações que são patológicas, é problemático. Por quê? Já conheceu uma pessoa que às vezes o estilo da pessoa era agressivo? E aí quando você vai conversar com a pessoa solta 2, 3 palavras, você fala, meu Deus, tem nada a ver. O estilo com que a pessoa é uma seda, um doce, um bebezinho que está ali dentro, só que com uma casca de um tiranossauro. Estão comigo ou não? Estão me entendendo ou não? Mas por que isso? Na verdade, amados, essa pessoa, ela se esconde, ela chama aquilo de liberdade, porque ela não está nem aí, ela quer dizer que não está nem aí porque os outros pensam. Ela se veste do jeito que ela quer, ela não está nem... Mas na verdade, ela não quer expor o que está dentro dela. Ela usa esse discurso, que é a maneira dela se expressar, porque ela é assim, é o jeito dela, amém? Como se estivesse expondo algo que está dentro. Mas na verdade é totalmente o contrário, elas estão se escondendo. O que existe ali às vezes é um grande medo de se expor.
É um grande medo que as pessoas conheçam o que tem ali dentro, que as pessoas conheçam aquelas feridas. É um grande medo de expor essas emoções, essas feridas para fora. Normalmente são pessoas que já foram muito machucadas, já passaram por situações muito difíceis e acabaram criando aquela casca com uma proteção ou com uma forma até de agredir. Elas querem de alguma maneira agredir as pessoas, elas não sabem o porquê. Mas existe uma revolta dentro delas que quer gritar para o mundo alguma coisa, só que ela simplesmente não grita e se envolve naquilo, naquela prisão. E a verdade, amados, que o primeiro passo no caminho da libertação ou rumo a uma verdadeira liberdade é expor o que te aprisiona. Não tem outra maneira. A primeira coisa que você vai ter que fazer para começar a provar da liberdade é justamente expor as suas prisões, para que Deus possa quebrar os grilhões, para que Ele possa abrir a porta das prisões. Essas prisões vão precisar ser expostas, e não tem outro jeito de fazer isso senão enfrentar os medos. E aí, mas nós chegamos num lugar que acaba sendo igual para todos nós. Por quê? Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Só há um jeito de lançar fora todo medo, é conhecendo o amor de Deus. É você saber que você é amado por Deus, independente do que você fez, deixou de fazer, independente do que você é ou deixou de ser. Ele não está olhando para te aprovar, Ele está olhando para te amar. Ele quer te perdoar, Ele quer te resgatar, Ele quer resgatar a tua identidade, Ele quer te tirar dessas prisões, Ele quer tirar você de todos os cativeiros. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Ele, amados, fez cativo o cativeiro. Ele quebrou os grilhões, Ele abriu a porta das prisões. Jesus, Ele é, amados, o autor e consumador da nossa fé. Você precisa saber que você é amado por Deus, e só quando você tiver a consciência desse amor verdadeiro, profundo e direcionado a você. Essa palavra não é para a pessoa que está do seu lado, essa palavra é para você. Essa palavra não é para a pessoa que está do seu outro lado. Essa palavra é para você, para cada um de vocês, para cada um de nós. Nós só vamos conseguir lançar fora o medo quando nós estamos no ambiente, sabemos que somos amados. O amor faz você se sentir seguro, faz você se sentir aceito, faz você sentir o conforto do amor de Deus, amém? Glória a Deus. Então as máscaras, elas caem. Elas caem. Você não tem medo de confessar pecado quando você sabe que você é amado, porque você não vai ser exposto, você não vai ser somente disciplinado, corrigido, você vai ser cuidado. Amém? Então você começa a expor e não há outro jeito. Você tem que expor diante de Deus as suas prisões. Quais são os seus hábitos, seus comportamentos, seus sentimentos que te aprisionam? Medo, amados, é algo terrível, principalmente no contexto espiritual. A noção de perigo é algo semelhante ao medo de forma saudável, que nos leva até a ter cuidado com as coisas perigosas. Mas um medo danoso, um medo de si mesmo, um medo até do próprio Deus, esse medo, ele cria personagens, situações fictícias. Já viu uma pessoa ciumenta? Se ela não consegue falar com o marido, ou o rapaz ciumento não consegue falar com a esposa, um cenário se desenha na mente. Ela consegue ver até o rosto de alguém com a pessoa com quem ela está tendo ciúmes. E a pessoa às vezes está trocando um pneu, descarregou o celular, sei lá, o que aconteceu, está passando um maior perrengue lá. Só não está fazendo o que você está imaginando que ela está fazendo. Mas o medo gera isso. É algo fictício. É algo que aumenta o perigo. É algo que cria ilusões perigosas e irreais. Agora percebe. Se o medo não está ali com a mentira. Estão juntos. Quem que é o pai da mentira? Uma ameaça de algo ruim que possa acontecer. Medo. Mágoa, raiva, rancor, ódio. Tudo isso são uma prisão para a alma.
A raiva, olha a descrição de raiva. Raiva é um medo de que o outro seja melhor do que eu. É um medo de perder. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: quando ficamos com raiva de alguém, vamos dormir com essa pessoa na cabeça. Você está com raiva, você vai levar ele para a tua cama. Graças a Deus. Eu lembro o dia que o Daniel queria matar não sei quem lá da concessionária. Quase que eu fui com ele lá. Vou te falar, Deus dá um pastor para a pessoa que merece mesmo. Vocês têm um pastor que vocês merecem. A Angélica ligou: pastor, pelo amor de Deus, o Daniel vai fazer uma besteira. O que está acontecendo, Angélica? Ele vai lá, já estava com um porrete na mão. Era mais ou menos assim que ele estava mesmo. Aí liguei para ele, né? Aí você imagina que eu ia fazer o quê? Filho, Deus é sua justiça. A nossa justiça é um trapo de imundícia. Não é isso que eu devia fazer? Acalma o teu coração, confia em Deus, filho. Por que eu fiz? Onde é que é, Daniel? Vamos lá, mano. Nós vamos quebrar tudo naquele lugar lá. Foi mais ou menos assim ou não foi? Eu vou lá com você, filho. Vamos lá. Ei, não vai ficar assim, não. Depois eu falei: meu Deus do céu, eu não sou amigo dele, eu sou pastor dele. Deixa eu ligar de novo. Ei, filho, vamos orar. Aplauda Jesus por isso, que ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. Eu estou falando mentira ou não? Foi assim. Depois eu falei: meu Deus do céu, preciso acalmar esse bicho. Ai, Jesus. É o Senhor que escolheu. Estamos aqui. Amém, amados? Então tem que tomar cuidado com isso. Ai, Deus não nos quer presos, amém, a sentimentos ruins. Glória a Deus. Depois eu ministrei do jeito certo, tá? Eu me corrigi, me libertei, depois fui libertar ele lá. Corri lá, falei: você não vai matar ninguém hoje não, menino. Vem pra cá. Ai, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Mas foi isso mesmo que aconteceu, amém? Amados, vou voltar aqui. O amor e o perdão nos permite estar livres o tempo todo. Glória a Deus, amados. Amém? Essas situações, a raiva, o ódio, a gente dá lugar para isso. Tem hora que você não vai ser livre de não ser acometido de situações assim. Tem coisas que vai deixar indignado, esse sentimento vai vir. Mas você deixar ele fazer morada e crescer a ponto de você ficar dormindo com ele é algo terrível. Amém? Minha mãe também falou outro dia um negócio desse: o passarinho ele pode até pousar, mas ele só não pode fazer ninho. Então as ideias elas vão até vir, vai chegar que você, daqui a pouco você sai fora, você toca fora. Depois não liguei para ele, corrigi a situação e livrei o menino da concessionária de morrer. Está vivo, graças a Deus, deve ter se convertido. Amém, amados? É isso. Vai até vir a situação, mas você não pode ficar aprisionado nisso. Outro carcereiro, amém, que atrapalha, aliás, outro carcereiro que trabalha para o medo são os traumas. Os traumas marcam a vida das pessoas para sempre. Por isso que, se a gente for falar a respeito de criação de filhos, você vai ver que a gente vai sempre chamar a atenção de pessoas que às vezes querem ensinar as crianças através do medo. Com certeza a grande maioria de vocês já tiveram isso, né? Medo do homem do saco, né? Medo da cuca. Lembro que minha mãe cantava aquilo, eu dormia pensando: meu Deus do céu, quem que é essa cuca que está em cima da casa, que vai vir me pegar? Já me armava com a minha fralda, se ela vier que eu enforco ela. Alguma coisa, meu Deus. Mas quantas vezes não fizeram isso? Você fala: se for lá, você vai ali, vai ter um bicho lá. O bicho vai te pegar. Você vai educar a criança através do não faça isso. Isso é errado. Não se educa ninguém através do medo. Não ameacem os seus filhos. Não ameaço. Eu ensino, é sério. Eu aprendi a ensinar a responsabilidade. Se meu filho tiver que ele subir em cima da prancha, eu não vou falar para ele: desce daí porque você vai cair. Eu já estou profetizando que ele vai cair e se borrachar de cara. Eu vou falar para ele: rapaz, é perigoso o que você está fazendo. Você corre o risco de cair daí. Se vocês prestarem atenção como eu falo com os meus filhos, vocês vão perceber isso. Tanto é que vocês vão ver que eles sobem em todo canto. Eles sobem para tudo quanto é lugar, mas eles caem. E quando eles caem, eles começam a aprender a ter responsabilidade com a própria saúde. Eu chego e falo: ó, o papai avisou que era perigoso você cair. Tá doendo? Tá. Então agora chora um pouquinho aí até se acalmar.
É exatamente assim que eu faço. É desse jeito que acontece. Esses dias o Iguinho estava lá, aí tinha um monte de lagarta num coqueiro do prédio lá. Aí minha mãe foi lá chamar o cara. Eu falei, meu Deus do céu, vai vendo a palhaçada. Minha mãe, as crianças, e viu o Cício. Você conhece o Cício? Você já foi lá no prédio, você conheceu o seu Cício. Cício, o pessoal foi lá no meu aniversário, ele montou uma festa no salão de festa lá sem. Eu vou ter que pagar o aluguel do salão aqui, Cício. Mas ele foi lá com o facão e começou a bater no coqueiro. Minha mãe falou pro Igor, você tá correndo o risco da lagarta cair em cima de você. Tá correndo o risco da lagarta cair em cima de você. Tá correndo, ai meu Deus, caiu. Ficou todo queimado, devia até que ir pro hospital com o menino. Ficou 2 horas gritando lá, queimado pela lagarta. Ou seja, ele não foi responsável, o negócio caiu sobre a cabeça dele. Mas enfim, amados, a gente não deve fazer isso, amém? Quando você cria através do medo, quando você ensina o medo, uma mariposa vira um monstro, amém? Quem tem medo por causa do passado acaba sofrendo no presente, no futuro. Pessoas às vezes desenvolvem fobia de avião, fobia de lugar apertado, fobia de elevador, um monte de medo. Isso é ruim, amém? Esse tipo de medo é difícil, mas ele precisa ser controlado. Augusto Cury, autor do Código da Inteligência, é interessante, eu vou passar aqui porque é uma chave muito legal para você lidar com esses tipos de medo. O que ele recomenda? Recomenda você a duvidar dos medos. Então é um exercício que ele dá. Tudo aquilo que te apavora, você precisa na verdade duvidar daquilo e perguntar, por que eu estou com medo? Esse perigo realmente é real? Há uma razão para isso? Isso vai te levar a uma reflexão, vai fazer você parar e ver se realmente você deve temer ou não. E você vai acabar vendo que não há por que você temer. Esse exercício, ele desconstrói o medo. Ele começa a reeditar na nossa memória, amados, para que a gente possa viver uma certa liberdade. A Bíblia diz muitas vezes para nós, não temas. Amém? Não temas. Por que isso? Para realmente nos lembrar que nós não temos o que temer. Deus não quer que homem, mulher nenhuma seja escravo do medo, nem de si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 1, 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você precisa ser livre de tudo aquilo, de qualquer coisa que queira se aprisionar, ou te aprisionar, ou te amedrontar. Amém? Ou por terceiro e último, outra coisa que nos aprisiona, amados, é a idolatria. E esse espírito de idolatria é terrível, porque a idolatria é tudo o que ocupa o lugar que só pertence a Deus em nossas vidas. Amém? Jesus chega a dizer que se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe ou o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Então o primeiro lugar nas nossas vidas é dele. Tudo aquilo que de alguma forma tomar esse lugar que só pertence a Deus em nossas vidas se torna uma idolatria. Nada pode ser maior do que Deus. Amém? Então se você coloca algo de maior importância do que o Senhor na sua vida, já virou idolatria. E muitas pessoas têm que tomar cuidado, porque tem gente que faz isso e acha que idolatria é só adoração a santo da igreja católica. Não. Pode ser idolatria a uma pessoa, idolatria a uma carreira, idolatria a alguma coisa, idolatria a um relacionamento. E a pessoa põe tudo da vida dela a risco por aquela situação. Ela não quer perder aquilo de forma nenhuma. Você tem que estar desesperado pela presença de Deus e nada mais. Um relacionamento saudável não é obsessivo nem possessivo. E muitas pessoas entram nesse caminho. Às vezes mulheres entram nesse caminho, como mães. Tem mãe que quando os filhos saem de casa, parece que a vida dela acabou. E às vezes ainda tem o marido, tem o ministério, tem a vida dela para ir para frente. Se apoiam e começa a ter uma obsessão tão grande pelos filhos, que às vezes a vida do filho vira a vida dela. Está errado, você tem a sua vida, tem a sua história, tem os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos. Você não pode se anular, começar a sonhar só pelo outro. Você tem que sonhar por você, pela tua trajetória. Tem homens que começam a idolatrar às vezes a carreira ou o ministério, tantas coisas,
podem tomar o lugar do Senhor. Pessoas às vezes estão no ministério, estão na igreja, e às vezes estão sofrendo em situação de pecado, de prisão, mas às vezes não vem pedir ajuda para um líder, não vem confessar um pecado, porque tem medo de perder o cargo, medo de perder a posição. Você está louco. Você só tem um ministério porque você é filho de Deus, e porque você anda com Ele, é que Ele te confiou uma responsabilidade. Se você perder esse lugar, todo o resto vai. Você pode até sustentar por um tempo as aparências, mas o teu ministério não é nada. Se você não é um filho que anda na presença de Deus, é o fato de você andar com Deus que vai trazer um resultado na tua história. Aí não há limites para aquilo que Deus possa fazer. A nossa principal preocupação, a nossa principal adoração tem que ser sempre ao nosso Deus. O resto será a consequência, o resto serão as recompensas, os galardões, mas Ele tem que estar no centro sempre. Estão comigo, amados? Amém? E tomar cuidado com isso. Pessoas às vezes começam a idolatrar uma liderança, começam a depositar muita expectativa. Quando você fizer isso, é certo que haverá uma decepção, porque ninguém pode fazer o que Deus faz. Ninguém pode ser como Deus é. Então a única coisa que te afasta dessa frustração e decepção é o tempo, mas uma hora ela vai chegar. Amém, pastor? Então como desfrutar dessa liberdade? É um caminho de libertação, amém, amados? Glória a Deus. Onde a gente vai conhecendo a Deus, e quanto mais você conhece de Deus, mais você entende você mesmo. E quanto mais você conhece a Deus, mais aquele que estava dentro de você, que te aprisionava, começa a ser exposto. Então você começa a aprender a voar. Então você começa a aprender a ser livre. Quando Cristo fala para a liberdade, Cristo vos libertou, existe um conceito implícito aqui, que é o da redenção. Não dá para mim entrar nisso, porque tem muita coisa para a gente falar, dá um seminário só disso. Mas a redenção, de uma forma grosseira e básica dizendo, é alguém que te redimiu, alguém que veio e pagou a tua dívida, você devia. Então há um engano nos homens que às vezes acham que são livres porque pensam que estão fazendo o que querem, mas já são escravos do pecado. A realidade sobre a humanidade é que ela sempre terá dois senhores, ou vai servir a um e agradar o outro, e servir um, e entristecer um. Deu para entender? Amém, amados? Por quê? Porque quem peca é escravo do pecado. Então ou nós estamos escravos das paixões do mundo, da nossa própria carne, do nosso ego, ou nós nos oferecemos em servidão a Deus. Por isso que Cristo está dizendo, quando nós pecamos, ficamos devedores. E qual era o preço do nosso pecado? Uma vida. Ficamos devendo a morte. E aí, para que eu e você não precisássemos morrer, Jesus foi lá, e Ele pagou o preço. Por isso que Ele morreu no meu e no seu lugar. Pegou tudo aquilo que você devia, toda a escritura de dívida, da mão do inimigo, foi lá e colocou na cruz. Falou, agora todo o preço já está pago. Ele precisava morrer, agora não precisa mais, eu morri no lugar dele. E eu não tinha pecado para pagar, eu não estava te devendo nada. Agora se ele está devendo, eu paguei por ele. Já era, o pecado está aqui, está pago. O dela também, o dele também, o delas ali também, paguei. Acabou, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Foi isso que Ele fez, essa é a redenção. Então agora nós que estávamos escravos dos nossos pecados, das nossas maldades, fomos resgatados, isso é redenção. Ele nos resgatou, e agora Ele nos tirou da morte para a vida. E Ele fala, e aí Ele vira para mim e para você e fala assim, ei, eu não te libertei para te escravizar novamente, mas para a liberdade Cristo te libertou. Fiquem, pois, firmes na liberdade, não se permitam ser colocados novamente num jugo de escravidão. Muitas pessoas são livres por Jesus, depois começam a aprisionar até dentro da igreja, em religião. Andar com Deus, amados, não é frequentar a igreja. Andar com Deus não é ficar pegando live. Andar com Deus é andar com Deus. É relacionamento com Cristo, é vida com Deus, é se parecer com Jesus, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é um caminho de liberdade, porque é Cristo que vai te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, eu não te coloco novamente jugo de escravo, mas para a liberdade eu te libertei. Eu sou o seu Senhor, eu sou, mas agora eu coloco frutos no seu coração. Você terá o meu Espírito, e Ele gerará frutos em você. Você terá o domínio próprio. O que é domínio próprio, amados? Ele deu domínio próprio para o escravo,
para um servo, porque você agora pode fazer o que você bem entender. Você tem o domínio da sua própria vida. Antes você estava dominado pelos hábitos, pelas más práticas, pelo pecado que te dominava. Mas agora você tem o domínio próprio, amabilidade, liberdade, benignidade, mansidão. Ele vem e começa a dar todos esses frutos em nós, e Ele te dá liberdade. Agora você escolhe o que você vai fazer com isso. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você tem a liberdade, tem a responsabilidade para ter essa liberdade. Fique firme nela, fique firme. Não se escravize novamente, não se perca nos caminhos novamente. Eu tenho uma identidade que eu estou resgatando em você. Você foi chamado para ser uma grande mulher, para ser um grande homem nessa terra. Eu conto com você nesse tempo e nessa geração. Para a liberdade, Cristo vos libertou.